As palavras convencem, mas os atos surpreendem. Essa é a verdade brutal que abre o nosso encontro de hoje no canal Reflexões Estoicas. O mundo está cheio de discursos, cheio de justificativas, cheio de pessoas que anunciam o que vão fazer, mas na prática vivem presas à inércia. Falar se tornou barato. Falar se tornou um vício. Todos dizem que vão mudar, que vão começar algo, que estão se preparando, mas o tempo passa e nada acontece. Poucos são os que, em silêncio, dão passos consistentes, firmes, discretos. Poucos são os que realmente escolhem fazer. E são esses que surpreendem. Porque no final, não é a eloquência que transforma, é a ação silenciosa. O tema de hoje é um convite direto. Fale menos, faça mais. Não como um conselho raso de produtividade, mas como uma filosofia de vida. Uma forma de libertar-se da prisão da validação externa, de viver em paz com a impermanência, de cultivar uma força interior que não depende de aplausos. É sobre perceber que sua vida não precisa de discursos para ser grandiosa. Ela precisa de atos. Pense comigo. Quantas vezes você se pegou tentando convencer os outros sobre algo que queria fazer? Explicando seus planos, justificando escolhas, tentando ganhar aprovação. E depois de tanto falar, percebeu que ainda não tinha dado o primeiro passo? Isso acontece porque falar dá uma falsa sensação de realização. É como se ao dizer, eu vou mudar, você já estivesse mudando, mas é só ilusão. A mudança verdadeira só vem com ação. O silêncio que age vale mais que 1000 discursos. O estoicismo nos lembra constantemente que a vida é impermanente. Tudo passa. Sua juventude, sua beleza, sua saúde, sua posição social, a opinião das pessoas sobre você. Tudo está em fluxo. Marco Aurélio escrevia em suas meditações que aquilo que hoje parece sólido e eterno, amanhã se desfaz como fumaça. E se tudo é passageiro, o que sobra? O presente, o agora, o instante em que você age. O resto são distrações. Falar demais é um sintoma de apego à validação externa. Queremos ser compreendidos, aceitos, reconhecidos. Mas quando você depende disso, perde liberdade. Você se torna escravo das expectativas alheias. E quem vive para provar algo nunca descansa. O silêncio da ação é, portanto, um ato de libertação. Porque quando você não precisa anunciar nada, você se torna dono de si. Epicteto dizia, não explique sua filosofia, viva de acordo com ela. Esse ensinamento deveria estar gravado na parede de cada um de nós. Você pode passar horas defendendo sua visão de mundo, seus projetos, suas escolhas. Mas o impacto real virá do exemplo. Sua conduta é sua voz mais poderosa. Não adianta falar de disciplina e ser indisciplinado. Não adianta falar de coragem e viver com medo. O mundo ouve mais os seus atos do que as suas palavras. E aqui está um ponto crucial. Falar é fácil. Agir é difícil. Falar não exige sacrifício. Agir exige. Falar não cobra disciplina. Agir cobra. Falar não expõe a frustração. Agir expõe. É por isso que tantos preferem anunciar seus planos do que executá-los. Mas justamente por isso, quem escolhe o caminho do silêncio e da ação, destaca-se imediatamente. Você já percebeu que as pessoas mais seguras, as que realmente têm algo sólido dentro de si, falam pouco? Elas não precisam justificar cada passo, elas não precisam convencer, porque elas sabem que os frutos vão aparecer, cedo ou tarde. E quando aparecem, ninguém pode negar. É assim que se constrói respeito. Não com explicações, mas com consistência. O grande paradoxo é que quanto mais você fala sobre o que vai fazer, menos energia sobra para realmente fazer. Existe um desgaste mental em precisar provar constantemente que está no caminho certo. Quando você se cala e apenas age, toda a sua energia é direcionada para o essencial, o próximo passo. O silêncio protege sua força. Agora, pense na impermanência novamente. Se tudo passa, inclusive a opinião das pessoas, por que tanto esforço em conquistar a aprovação? Quem hoje te julga, amanhã estará preocupado com outra coisa.
Quem hoje duvida de você, amanhã talvez nem lembre do que disse. É tudo transitório. E se é transitório, não merece tanto peso. A vida é curta demais para ser gasta explicando-se. Sêneca escreveu: perdemos mais tempo na vida com opiniões do que com fatos. Essa frase é um golpe duro, mas necessário. Quantas horas você já gastou discutindo, explicando, justificando? E quantas dessas horas poderiam ter sido usadas para agir? O tempo, esse recurso finito e frágil, escorre enquanto desperdiçamos energia em palavras que não constroem nada. O silêncio da ação é uma escolha de foco. É entender que cada justificativa é uma distração. Cada tentativa de convencer alguém é uma fuga da responsabilidade de agir. Porque no fundo, quando você faz, não há mais nada a dizer. O resultado fala. O silêncio se torna ensurdecedor. E não pense que isso significa desprezar a comunicação. Falar tem seu valor. Palavras podem inspirar, ensinar, orientar. Mas o problema começa quando as palavras substituem os atos, quando viram muletas para disfarçar a inércia. É nesse ponto que precisamos cortar. O apego à validação externa é uma das maiores prisões do ser humano. Desde cedo, aprendemos a buscar a aprovação dos pais, dos professores, dos amigos, da sociedade. Crescemos com medo do julgamento. E, sem perceber, passamos a moldar nossos atos para satisfazer expectativas alheias. Mas isso gera um conflito. Quanto mais você tenta agradar, menos autêntico você é. E uma vida sem autenticidade é uma vida sem alma. O estoico, ao contrário, vive para si. Não por egoísmo, mas por integridade. Ele age conforme seus princípios, não conforme o aplauso. Se a multidão aplaude, ótimo. Se a multidão vai embora, ele continua. Porque o valor não está no olhar externo, mas na coerência interna. Quando você fala menos e faz mais, começa a descobrir essa liberdade. Você percebe que não precisa provar nada para ninguém, que não precisa de testemunhas para sua evolução, que o silêncio é um terreno fértil onde a disciplina cresce, e que o respeito verdadeiro não se pede, se conquista. Agora deixe-me te dar um exemplo prático. Pense em alguém que anuncia constantemente que vai mudar de vida. Segunda-feira eu começo a academia. Ano que vem eu vou abrir meu negócio. Em breve eu vou mudar de cidade. Sempre falando, sempre prometendo. O tempo passa e tudo continua igual. Até que um dia, outra pessoa, em silêncio, começa a treinar, a estudar, a se mover. Essa pessoa não disse nada, mas em alguns meses, os resultados aparecem. O corpo muda. O estilo de vida muda. A energia muda. Quem você respeita mais? O que falou ou o que fez? Esse é o poder da ação silenciosa. Ela não pede atenção, mas conquista atenção. Ela não implora respeito, mas desperta respeito. Ela não busca validação, mas inspira pela consistência. E veja como isso se conecta com a ideia de impermanência. Se tudo passa, inclusive sua própria vida, por que adiar tanto? Por que gastar energia em palavras que não se materializam? A impermanência é um lembrete constante de urgência. Você não sabe quanto tempo tem. O amanhã não está garantido. E ainda assim, muitos escolhem viver de discursos, como se houvesse uma eternidade para agir. Mas não há. O tempo escorre como areia entre os dedos. O que você não faz hoje, talvez nunca mais faça. É por isso que a filosofia estoica insiste. Foco no presente. Não no que você vai fazer, mas no que pode fazer agora. Não no discurso sobre a mudança, mas na mudança em si. A ação no presente é o único território seguro que você possui. E há algo mais poderoso aqui. Quando você age em silêncio, sem pressa de reconhecimento, você aprende a amar o processo. Porque a recompensa não está no aplauso, mas no próprio ato de viver com presença. Cada treino silencioso, cada leitura feita sem anúncio, cada passo dado no escuro, fortalece sua alma. Você passa a se respeitar, e o respeito próprio é a base da liberdade. É esse respeito que liberta da dependência externa. Quem se respeita não precisa de validação. Quem age em silêncio já carrega consigo a vitória invisível. E, paradoxalmente, é esse silêncio
que mais surpreende os outros. Porque enquanto todos falam, você faz. Enquanto todos anunciam, você constrói. Enquanto todos esperam, você começa. E quando o resultado aparece, não há nada mais a dizer. Você não precisa justificar-se. Você não precisa explicar como chegou lá. O mundo vê e o mundo respeita. Na primeira metade da nossa reflexão, nós falamos sobre a força de agir em silêncio, sobre a impermanência que nos lembra da urgência da vida e sobre a liberdade que nasce quando você para de buscar validação externa. Agora quero aprofundar ainda mais. Quero que você perceba como essa filosofia pode ser aplicada no seu dia a dia, em cada detalhe, e como ela tem o poder de transformar não apenas seus resultados, mas principalmente o modo como você enxerga a si mesmo e o mundo. Uma das maiores armadilhas da vida moderna é a exposição constante. As redes sociais transformaram cada ato em espetáculo. Tudo precisa ser mostrado, comentado, explicado. E quando você expõe demais, você se prende à expectativa dos outros. É como se cada passo dependesse da plateia. Mas a verdadeira força não está em mostrar, está em construir no invisível. O invisível de hoje é a surpresa de amanhã. Imagine uma pessoa que treina em silêncio durante anos. Ela não publica cada série de exercícios, não anuncia suas metas, não pede atenção. Ela simplesmente aparece tempos depois, transformada. Quem a vê não acredita. E o impacto é tão maior justamente porque foi inesperado. O silêncio potencializa a surpresa. Essa é uma lei quase natural. Quanto menos você fala, mais força tem o que você faz. Agora, reflita sobre quantas vezes você já se sentiu paralisado por medo de julgamento. Talvez quis começar um projeto, mas ficou pensando no que diriam. Talvez quis mudar algo na sua vida, mas se preocupou com a opinião da família ou dos amigos. E nessa hesitação, o tempo passou. Esse é o preço da validação externa. Ela rouba seu presente, rouba sua ação, rouba sua coragem. O estoicismo oferece um antídoto poderoso, a prática do desapego. Não apenas o desapego material, mas o desapego emocional da necessidade de aprovação. Sêneca dizia: aquele que busca ser aplaudido fora de si, perde o aplauso dentro de si. Essa é uma frase dura, mas profundamente verdadeira. Se você precisa constantemente de reconhecimento externo, sua força interior se fragiliza. Mas quando você age por convicção, por valores, por integridade, você se torna inabalável. E aqui está uma chave prática. Faça do silêncio sua estratégia. Não fale de planos, execute-os. Não prometa mudanças, mostre-as. Não tente convencer ninguém, convença a si mesmo. Esse tipo de disciplina silenciosa é uma arma poderosa contra a dispersão. Porque toda vez que você anuncia algo, gasta energia. Toda vez que você explica algo, abre espaço para críticas e dúvidas. Mas quando você age em silêncio, toda a energia fica concentrada na execução. É por isso que grandes transformações acontecem de forma discreta. Vamos a outro exemplo prático. Pense em alguém que decide mudar seus hábitos. Ao invés de anunciar que vai acordar cedo, simplesmente coloca o despertador e levanta. Ao invés de dizer que vai parar de fumar, simplesmente deixa de comprar cigarros. Ao invés de prometer que vai ler mais, simplesmente abre um livro e lê. A cada ato silencioso, constrói um novo padrão. Não há discursos, há apenas ação. E o impacto disso, com o tempo, é imenso. É importante também entender que falar menos não significa se calar diante do que é injusto ou diante de valores que você defende. Não confunda silêncio estratégico com covardia. O que estamos refletindo aqui é sobre a diferença entre palavras vazias e palavras necessárias. O silêncio da ação não exclui a voz da justiça. Ele apenas corta a necessidade de anunciar, de se exibir, de se justificar. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu: seja como a rocha contra a qual as ondas batem. Ela permanece imóvel e ao seu redor a espuma se desfaz. Essa metáfora descreve perfeitamente o poder de quem não se deixa abalar pelo barulho externo. As ondas são as opiniões, os julgamentos,
os comentários, mas a rocha é aquele que age conforme seus princípios, sem precisar se explicar. Esse é o estado de liberdade que buscamos. Agora, quero que você imagine como sua vida seria se, a partir de hoje, você decidisse agir mais e falar menos. Pense em um objetivo que você tem. Ao invés de explicá-lo para os outros, apenas comece. Trabalhe nele em silêncio. Dedique-se sem anúncios e espere. Com o tempo, o resultado será impossível de ignorar. Você não precisará dizer nada. Sua vida falará por você. E aqui está outra verdade poderosa. Quando você age em silêncio, você também reduz a ansiedade. Porque muitas vezes, o excesso de fala vem de um desejo de controle. Queremos garantir que os outros entendam, que apoiem, que aprovem, mas esse controle é ilusório. Você nunca vai controlar as opiniões alheias, e ao tentar, só cria angústia. Quando você para de explicar e apenas age, se liberta dessa pressão. Sua paz cresce, sua mente se fortalece. É interessante notar que os grandes sábios e líderes que marcaram a história não eram pessoas de muitas palavras, mas de muitos atos. Eles falavam quando necessário, mas sua vida era o verdadeiro discurso. Jesus, Buda, Sócrates, os estoicos, todos tinham em comum o exemplo. Suas palavras só ecoaram porque estavam respaldadas pela vida que viviam. Essa é a diferença entre discurso vazio e sabedoria viva. Se você deseja surpreender os outros, não tente impressionar com promessas. Impressione com resultados. O mundo está cansado de discursos. O que falta são exemplos. E quando você se torna um exemplo, mesmo em silêncio, você inspira. Agora, quero tocar em algo ainda mais profundo. A coragem de viver sem pedir permissão. Muitos vivem paralisados porque esperam que alguém diga: vá em frente, você pode. Esperam a aprovação da família, dos amigos, da sociedade. Mas essa espera é uma prisão invisível. Ninguém pode te dar permissão para viver sua própria vida. Só você pode. O silêncio da ação é também um grito de liberdade. É você dizendo para si mesmo: eu não preciso da permissão de ninguém. É viver de acordo com seus valores, mesmo que não seja compreendido. É agir apesar do medo. É continuar mesmo sem aplausos. Essa é a verdadeira coragem. Epicteto nos lembra: se você deseja progredir, aceite parecer tolo e ignorante nas coisas externas. Isso significa que, ao agir sem se explicar, muitas vezes você será mal interpretado. Vão achar estranho, vão duvidar, vão criticar. Mas é nesse ponto que a sua força se revela. Não reagir, não justificar, apenas continuar. E no futuro, o resultado mostrará tudo. Pense em quantas vezes grandes inventores, artistas e pensadores foram ridicularizados no início. Muitos foram chamados de loucos, inúteis, sonhadores. Mas eles não pararam para justificar-se. Eles continuaram criando, construindo, agindo. E hoje são lembrados como gênios. Se tivessem perdido tempo tentando convencer os outros, talvez nunca tivessem realizado nada. Esse é o poder de falar menos e fazer mais. O mundo pode duvidar do que você diz, mas nunca pode duvidar do que você constrói. E aqui chegamos ao ponto mais importante. O silêncio da ação não é apenas uma estratégia para surpreender os outros. É, acima de tudo, um caminho para surpreender a si mesmo. Porque quando você age, descobre forças que não sabia que tinha. Descobre que é capaz de muito mais do que imaginava. Descobre que a disciplina silenciosa, repetida dia após dia, constrói resultados extraordinários. No fim, a vida não pede discursos. A vida pede coragem. Coragem de começar, coragem de continuar, coragem de se desapegar da necessidade de reconhecimento. Coragem de viver o presente como se fosse tudo o que existe, porque é tudo o que existe. E eu quero fechar esta reflexão com a frase que deve ecoar dentro de você sempre que sentir medo, sempre que sentir a necessidade de explicar-se, sempre que sentir que precisa de aprovação. Grave isso no coração. Você não precisa de permissão para viver com coragem. Essa é a essência do estoicismo aplicado à vida.
Essa é a chave para a liberdade interior. Essa é a força que vai te permitir surpreender não apenas os outros, mas principalmente a si mesmo. Fale menos, faça mais, surpreenda todos. Não por arrogância, mas por autenticidade. Não por vaidade, mas por integridade. Não para provar nada, mas para viver tudo.